Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo e aqui dando continuidade à nossa aula sobre manutenção preditiva, eu agora vou falar para vocês a respeito dessa caneta de vibração, certo? A caneta de vibração da SKE é CMAS 100SL. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui as suas características, certo? E como nós podemos analisar os dados fornecidos pelo instrumento. Primeiro aqui ele tem já aqui destacados o que é aqui, ó. O ponto 1, o monitor em LCD. O 2, que é a ponta de sensor de vibração, ou seja, aonde eu vou colocar o meu instrumento para verificar os pontos de vibração. Nesse caso seria aqui no mínimo 3 pontos radialmente aqui, ó, aqui em cima, nas laterais. Posso também verificar aqui no mesmo sentido do eixo, verificar aqui alguma vibração em relação ao eixo axial, certo? Tenho aqui o 3, o sensor de temperatura infravermelho, ou seja, esse instrumento ele vai analisar tanto a vibração como a temperatura do equipamento, certo? Esses dois botões para procurar e selecionar, ou seja, é através desses dois botões que você vai fazer a configuração inicial do seu instrumento, ou seja, vai ser a base da aplicação do seu instrumento. Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar para vocês que existe aqui esse grupo G1, que são os grupos, e as classes. Então você tem que saber de antemão quais são os ports, né, as potências dos equipamentos que você vai analisar e também dos tamanhos dos rolamentos. Então, antes de você fazer qualquer análise, fazer qualquer monitoramento, você primeiro tem que saber qual o porte dos equipamentos que você vai analisar para poder configurar antes. Uma vez configurado, você apenas agora só vai ligar e desligar o instrumento, certo? E aqui no 6 é para o conector de sensor, ou seja, fazer a carga para alimentar o seu instrumento, certo? Então isso aqui, de início aqui, os principais conceitos e características, mas eu já vou adiantar para vocês aqui, ó. Por exemplo, eu tenho nesse primeiro ponto aqui o meu dado fornecido a vibração global. Ele vai pegar toda a vibração global do seu equipamento. Aqui abaixo é o dado fornecido GE, certo? É a gravidade de envelopamento, se resume ao estado do rolamento, certo? E aqui ao lado eu tenho aqui o sistema, como se você vai configurar ele para milímetro ou polegada. Então isso, antes de você utilizar o instrumento, você já tem que configurar também ele ou para milímetro ou polegada, certo? E aqui ao lado, uma vez quando você inserir o seu instrumento no equipamento a ser monitorado, ele vai te dar algumas informações aqui, por exemplo, A de alerta, D de danger, perigo, e se não tiver nada é porque vai estar ok. Aqui ao lado ele tem o grupo G1, G3 e vai ter o G2 e G4. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho para vocês. E aqui ao lado, especificamente dos rolamentos, ele tem classes, que vai de 1 a 3, CL1, CL2, CL3. Então, antes de fazer qualquer utilização desse instrumento, você precisa saber qual é a classe dos rolamentos que você vai monitorar, que você vai verificar. Aqui abaixo, você tem a temperatura, certo? Pode ser em graus Celsius ou em Fahrenheit. Aqui é para você pode colocar o instrumento para ficar em execução ou ele congelar as informações captadas, coletadas do equipamento. E aqui abaixo é o estado de bateria, como é que ele está, se ele está 100%, 75%, 50%, certo? Então aqui é basicamente o que significa os dados fornecidos pelo painel, o monitor LCD. Quando eu venho para cá, eu vou falar para vocês especificamente dos parâmetros de vibração. Primeiro, quando ele se fala aqui, ó, quando ele aponta aqui, ó, a vibração global, né? Aqui ele já está configurado para polegada. No exemplo anterior ele estava em milímetro. Isso você que vai definir antes da sua utilização, certo? Então veja só, esse parâmetro aqui ele é baseado nesta norma ISO 10816-3, que vai falar especificamente ao porte, à potência, ao grupo de máquinas. Vejam só, nessa primeira coluna eu tenho, se o seu instrumento ele foi
ele foi configurado para a polegada, você vai utilizar essa coluna da esquerda como referência. Se ele foi para milímetro, você vai utilizar a coluna da direita. E aqui eu tenho dois grupos de máquinas. Tem o grupo 2 e 4 e tem o grupo 1 e 3. Esse grupo aqui, 2 e 4, é o grupo padrão. Aqui abaixo, ele pergunta se é rígido ou flexível. Isso quer dizer o quê? Se a sua máquina, se o seu equipamento, onde ele está fixado, é uma base rígida ou uma base flexível. Aí aqui, por exemplo, no dado fornecido em relação ao valor global, ele vai te dar aqui alguns valores. Por exemplo, se o seu equipamento aqui, no grupo de máquinas 2 e 4, deu aqui 2.3, no caso aqui, como está em polegada, então vamos para cá. Se ele deu 0,24, ele vai dar o quê? Ele vai estar aqui, entre esses dois pontos, entre 0,19 e 0,25, certo? Se ele está aqui no grupo, nesse caso aqui, ele está no grupo 2 e 4. Então, é essa referência que a gente vai analisar. E como aqui está em polegada, 0,24 vai estar aqui. Ou seja, ele já vem numa cor laranja, que já está aqui um alerta para perigo, certo? Se ele desse um valor de 0,8, ele ainda estava aqui no amarelo para o verde, então a situação ainda estava mais confortável. Por exemplo, se esse valor aqui desse 0,60, então seria uma condição aqui, que teria que certamente já planejar uma manutenção de maneira emergente, porque os seus dados ele já tinha dado um pico, ou seja, tinha dado um alerta que aquilo estava para danificar ou já estava danificado, certo? Então veja só recapitulando. Esse dado aqui da vibração global, ele é baseado nessa norma ISO 10816-3. Esses valores aqui, essa tabela, ela foi extraída do próprio manual do equipamento, certo? Lembrando, isso aqui é o grupo de máquinas padrão 2 e 4, certo? É o mais comum, que vai estar aqui nas máquinas que vai de 15 kW até 300 kW, certo? Só lembrando, verificar se o equipamento, a base dele é rígida ou flexível. E aqui você vai seguir os parâmetros que foram coletados pelo seu instrumento. Se ele tiver em polegada, você vai utilizar a coluna da esquerda. Se for em milímetro, você vai utilizar esses valores aqui para a sua vibração global, certo? Agora vamos analisar como seria para verificar a vibração aqui do rolamento, ou a vibração GE. Só lembrando que aqui, ao lado, ele tem alerta, perigo. Se você já configurou para o grupo de máquinas que você pretende verificar na sua empresa, então aqui ao lado ele já vai te dar o valor. Você não precisa nem consultar a tabela. Se você já configurou lá os grupos certinho, ele vai te dar se é um alerta, se é um perigo ou se é ok. Quando a gente vem para cá, agora ele coleta especificamente do rolamento, que é o GE. Então aqui, eu tenho três classes. Classes 1, 2 e 3, certo? Essas classes são baseadas nos tamanhos dos rolamentos, certo? Nos diâmetros dos rolamentos e também no seu RPM, ok? Isso aqui também foi extraído do próprio manual do equipamento, certo? CL2 é uma classe padrão, que aqui ele te dá também os valores. Por exemplo, aqui, ele está aqui, configurado para uma classe 2, CL2. Então aqui eu vou utilizar essa segunda linha. O valor que foi aqui, coletado do equipamento deu 4.12. Se deu 4.12, ele diz o quê? Ele está acima. Se for de 0 a 2 é ok, se for de 2 a 4 é alerta, e se for acima de 4, o que acontece? É perigo. Ou seja, no monitoramento já foi verificado que ali precisa realizar uma manutenção o quanto antes. Só recapitulando, a importância de se utilizar esse instrumento, um instrumento portátil, de fácil acesso, de leitura, de simples entendimento, mas a importância da configuração prévia é a base de tudo. Então, a primeira coisa que você deve saber, você tem que saber e coletar, são os grupos de máquinas, qual a potência das máquinas que você vai verificar, o tamanho do comprimento dos seus eixos, certo? E depois verificar
quais são os portes também, os diâmetros dos rolamentos e os RPMs das máquinas. Aí você vai ver em qual classe ele se adequa, tá certo? Aí você, uma vez configurado o seu instrumento, você vai conseguir desenvolver muito bem o seu trabalho de monitoramento na manutenção preditiva, certo? Então, essas duas aulas batemos um papo a respeito do checklist para inspeção em manutenção preditiva, e nesse segundo momento agora falei para vocês especificamente dessa caneta de vibração, um instrumento fácil de utilizar, porém de grande aplicação para o dia a dia da manutenção, certo? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Se você gostou, curte aí o nosso vídeo, inscreva-se no canal e até as nossas próximas aulas.